Fala aí, galerinha do canal, voltamos aqui com mais um vídeo de história da Segunda Guerra Mundial pra vocês. Beleza? Curte aí o vídeo, compartilha pra gente transformar esse canal num canal bem bacana sobre história, beleza, pessoal? Bom, pessoal, tem essa parte 3 aqui que eu vou lançar pra vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação dos Estados Unidos na guerra. Certo? Então, o que eu tava falando pra vocês? Né? A gente tava falando aí de todo o processo, né, que levou aí a participação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lutando em várias frentes, cara, não pode esquecer. Na região do Pacífico, certo? Contra o Japão, fazendo alianças lá com a Inglaterra, invadindo ali o continente europeu, né, do lado a parte ocidental do continente europeu. Então, foi uma batalha constante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, que teve depois o presidente Roosevelt, morreu nesse processo, morreu já aí nesse processo em que os Estados Unidos estão avançando sobre a Alemanha, certo? Mas a participação americana não pode, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, você não pode esquecer, cara, foi extremamente importante, certo? Isso vai dar força, né, o grupo, né, ali de países que formavam ali os aliados para lutar contra a Alemanha. A participação dos Estados Unidos foi crucial, cara. Não pode esquecer disso, beleza? Então vamos lá, pessoal, essa aula aqui eu estou usando uma colinha porque são muitas datas, tá? Muitas datas de batalhas, tá? Então o objetivo foi mostrar para vocês aí efetivamente como se deu, certo, essa participação dos Estados Unidos na guerra, como eu falei para vocês aí, crucial, certo, nas várias frentes em que eles estavam envolvidos aí, beleza? Então olha só, né, no último vídeo lá anterior, nesse vídeo da parte 2, finalzinho, eu falei da Batalha de Iwo Jima, né, a batalha que demorou 50 dias, né, para fazer com que os Estados Unidos conquistassem a ilha de Iwo Jima. Certo? Então, depois disso, né, os Estados Unidos foram avançando ainda mais, né, nas várias frentes de ataque, nas várias frentes de investida, né, contra os nazistas e contra os japoneses. Foi muito intenso, cara, muito intenso, beleza? Então, olha só, em 9 de março, né, de 1945, certo? Os americanos resolveram fazer o quê? Bombardear Tóquio, tá? Então, ó, foram 300 bombardeios americanos, 300 aviões bombardeios americanos, que jogaram sobre Tóquio, cara, algo em torno aí de 2.000 bombas incendiárias em 3 horas de ataque, certo? Imagina só, cara, 2.000 bombas incendiárias caindo sobre Tóquio, né? Assim, a situação ela ficou insustentável para os japoneses, tá? Para você, os japoneses, então, eles não conseguiram, né, ali com as defesas antiaéreas, barrar esse bombardeio, evitar o bombardeio, porque os aviões, os aviões americanos, eles voavam muito alto, certo? Os japoneses não conseguiram, né? As defesas antiaéreas foram ineficientes, tá? Para você ter uma ideia, certo? Morreram nesse ataque aí a Tóquio dos americanos em 4 de março de 1945, 250 mil pessoas, cara. Certo? É muita gente, certo? Então você vai vendo aí, vai contabilizando aí o número de baixas, né, dessa guerra, né, uma guerra horrorosa, uma guerra horrenda aí, que trouxe essas baixas aí, no caso agora dos japoneses, certo? Então, foi terrível, tá? Vamos lá, vamos avançar. 21 de março de 1945, certo? Ataques coordenados dos americanos em Remagen, né, uma cidadezinha alemã, né, uma cidade que continha vários aeródromos, né, onde os alemães eles faziam ali né, consertavam e recolocavam jatos, né, para atacar os frontes. Então os americanos foram lá e bombardearam essa cidade, certo? Para você ter uma ideia, 16 dos 21 jatos, tá, que estavam lá estacionados nesses vários aeródromos, beleza, foram destruídos, tá? Então os americanos destruíram esses aeródromos em Remagen, né, nessa cidadezinha alemã, certo? Justamente para quê? Para evitar que os aviões fossem repostos, né, consertados e repostos no jogo, certo? Ou seja, algo assim, os americanos foram com tudo, como eu tô falando para vocês, eles foram com tudo para cima dos alemães, tá? Em 25 de março de 45,
os últimos 2 aeródromos foram invadidos e tomados pelos americanos, que são os aeródromos de Darmstadt e de Frankfurt, certo? Foram invadidos e tomados, né? Os generais presos, os brigadistas ali presos, né? Os pilotos presos, certo? Aí, prisioneiros de guerra viraram depois aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, mais um passo aí, tá? 1º de abril de 1945, né? Um domingo de Páscoa, a ilha de Okinawa ela foi invadida pelos americanos, tá? Algo em torno aí de 50 mil soldados invadiram a ilha japonesa de Okinawa, certo? 5.900 aviões japoneses foram abatidos, tá? É interessante falar desses aviões japoneses, certo, pessoal? Eles eram chamados aí os aviões Zero, né? O Zero. Eles eram aviões, os Zeros, famosos Zeros, produzidos pela Mitsubishi, certo? Eram aviões muito manobráveis. Eles não tinham blindagem e o tanque de combustível não era autoselado, tá? Então eram aviões muito rápidos, muito ágeis, no entanto eles eram muito vulneráveis, pareciam um mosquito, certo? Então eles foram 5.900 aviões foram abatidos, certo? Os Estados Unidos depois dos ataques, né? Conforme os japoneses iam atacando com esses aviões, os Estados Unidos perceberam, né? Essas características que transformavam esses aviões em objetos vulneráveis, né? E acabaram destruindo esses 5.900 aviões aí dos japoneses, tá? Desses 5.900, 355 eram kamikaze, né? O que é avião kamikaze? Avião que vai em direção aos barcos, vai em direção aos navios, aos coraçados e se destroem. Né? O piloto se mata, ele se suicida em prol do imperador, certo? Então é isso, né? Então, e nessa brincadeira, nesse ataque aí dos americanos, né? Os americanos então desembarcando aí na ilha de Okinawa, tá? O último passo, né, antes da invasão americana no Japão. O saldo dessa guerra foram 2 navios de munição, 2 contra-torpedeiros e um navio de desembarque de tanques, todos americanos, destruídos, tá? Pelos japoneses aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então você tá vendo aí, né, o processo. Então, hora lá, hora cá, né? Mas a vantagem, por mais que os japoneses, né, fossem ágeis e resistissem, né, a todo momento ali nessa guerra, o que acontecia? A vantagem sempre caía para o lado dos americanos, tá? Então isso fez com que os americanos, apesar das baixas, né, acabassem vencendo a guerra, certo? E os americanos foram, então, voltando aqui para o cenário da Europa Ocidental, foram invadindo ali a região, foram chegando na Alemanha, certo? E eles vão entrando em contato com os campos de concentração, certo? Os campos de concentração foram aparecendo ali para os americanos, tá? Então, para você ter uma ideia aí, o primeiro campo de concentração aí descoberto nesse processo foi o campo de concentração de Ohrdruf, certo? Que os americanos entrando lá na cidade, né? Eles perceberam que várias pessoas magras, né, com olhos profundos, vinham correndo até eles pedindo para que eles ajudassem, né? Nos ajudem, nos ajudem. E aí eles indicaram, né, o local onde estavam as outras pessoas, os presidiários do campo de concentração de Ohrdruf, certo? E aí, chegando nesse campo de concentração de Ohrdruf, tá? O que os americanos encontram logo na entrada desse campo de concentração? Uma pilha, né, de cadáveres, certo? Com pessoas das mais variadas etnias, grupos étnicos, né, ali empilhados, e todos eles com algo muito comum, com algo em comum, um tiro na nuca, certo? Mostrando aí o quê? Que ao saber, né, que os aliados estavam invadindo, estavam chegando, estavam comprimindo, né, chegando na cidade, o que aconteceu? Os nazistas resolveram matar todo mundo, certo? Matar a maior quantidade de pessoas que eles conseguissem, né? Então imagina, cara. Eu já falei pra vocês lá do documentário da Netflix, né, Campos de Concentração. Veja aquele documentário. Um documentário mórbido, um documentário assim de chorar, cara, mesmo assim, né? Porque mostra ali a situação dos judeus, né? Das pessoas que estavam presas nesse campo de concentração, tá? Então, a entrada, então, essas pessoas amontoadas ali com um buraco na nuca, né? Justamente por conta desse massacre, né, ali dos alemães com relação às pessoas, tá? Nesse ínterim aí, o Roosevelt vai morrer, certo? E vai assumir o Harry Truman,
certo? A presidência dos Estados Unidos vai ser assumida pelo Harry Truman, tá? Olha que interessante, o Hitler vai até tentar ali um acordo de última hora com o Harry Truman, né? No sentido de dos americanos se colocarem a favor dos nazistas na guerra contra os russos, certo? Contra os comunistas russos, né? Obviamente, o Truman não vai aceitar, obviamente, isso, certo? E vai continuar com os ataques massivos ali à Alemanha, né? Mas o Hitler tentou, né, trazer o Harry Truman lá pro lado dele, certo? Mas aí o que aconteceu? Outros campos de concentração, né, foram desvendados, os horrores da guerra começaram a aparecer. Tem inclusive um outro documentário muito bom na Netflix. Na verdade é o mesmo, né, sobre os campos de concentração, beleza? Na verdade é o mesmo, tá? E que mostra ali esses horrores, como eu tô falando. Então a sociedade, isso começou a chegar no mundo inteiro. Nessas imagens aí filmadas pela Marinha americana. Isso começou a chegar, a rodar no mundo inteiro, certo? Então a opinião pública começou a se voltar de uma forma feroz contra o Hitler, né? Depois de visto aqueles massacres ali, certo? Eles começam, né? O próximo campo aí de concentração foi Buchenwald, né? Ali descoberto pelos americanos, tá? Então algo extremamente péssimo também, que começou a rodar o mundo, como eu falei para vocês, tá? Bom, avançando um pouco mais, em 30 de abril de 1945, tá? As tropas americanas já ali cercam Munique, certo? Chegam em Munique, e na mesma tarde do mesmo dia, o que vai acontecer? Os russos vão chegar em Berlim, certo? Vão chegar em Berlim, tem aquela famosa foto, né, que tem um soldado russo hasteando uma bandeira, né, uma bandeira da União Soviética em cima lá ali no segundo andar do Reichstag, certo? Mostrando que Berlim havia sido rendida pelos russos aí, pelos soviéticos, tá? E mostrando praticamente, né, ali, né, essa região ficava mais ou menos a 2 km do bunker do Hitler, tá? Mais ou menos ali. Mostrando então, como eu estava falando, pessoal, que assim, estava acabado, né? Isso estava acabado, a guerra estava acabada para os nazistas, certo? Só que a guerra ia demorar um pouquinho mais para continuar, para acabar, certo? Então, a guerra não está acabando por aí não, tá? Bom, 7 de maio de 1945, o general tá em Reims, né? O general na cidade de Reims, tá? O general Alfred Jod, certo? Ele vai assinar então a rendição de todas as tropas alemãs em todos os frontes, beleza? Isso mostra então que a Alemanha não tem mais condições de lutar contra esse ataque aliado, certo? Então, em todos os frontes ali, os alemães então passam a se render, certo? E passam a hastear a bandeira branca por conta de não ter mais condições aí de lutar contra esse avanço americano, russo, britânico, né, canadense, juntos, né? Ali voluntários de todas, australianos, neozelandeses, brasileiros, argentinos, beleza? Então isso tudo foi o motivo, né, a causa que fez com que os americanos, com que os nazistas caíssem, esse ataque. E perceba, né, a atuação dos Estados Unidos, então, repito aqui, foi primordial. Eu coloquei para vocês aí vários momentos, tá, de intervenção. Você pode ver aí no vídeo vários momentos onde os Estados Unidos investiam contra as tropas nazistas. Eles investiam, eles deram sangue, eles literalmente deram sangue para derrubar ali os nazistas na Europa, beleza? Pessoal, mas, no entanto, porém, a guerra não tinha acabado, tá? Se você tá gostando dos vídeos, beleza? Sobre aí a Segunda Guerra Mundial, não esquece, cara, curte o vídeo, meu, né? Eu vejo que as pessoas visualizam lá os vídeos, mas não curtem. Curte aí, cara, o vídeo, é uma forma de você ajudar o canal, é uma forma de você fazer com que eu me mobilize mais ali para fazer mais vídeos para vocês, para procurar mais coisas para vocês. Então não esquece de curtir, certo? Eu tenho um material bacana em casa que quero colocar aí à disposição de vocês, beleza? Eu tô usando, só um minutinho, pessoal, vou pegar esse livro aqui, ó. Tá? Tô usando aqui como referência esse livro aqui, ó, muito interessante, tá? Não só esse, né? Eu uso alguns outros livros também que eu vou mostrando para vocês, certo? Que é do Martin Gilbert, A História do Século XX, da Editora Crítica, um livro muito bacana,
tá? Sobre aí a história mundial, tá? Então, para eu viabilizar esse material para vocês, para disponibilizar todo esse material para vocês, eu preciso que vocês curtam os vídeos, beleza? Curtam os vídeos, façam comentários, beleza? Se tá gostando ou não, de que parte você quer que eu esmiúce mais, beleza? A gente pode desenvolver isso aí, mas os comentários são muito importantes também. Beleza, pessoal? Eu agradeço aí, muito obrigado, cara, de coração, pelas visualizações, tá? Que eu vejo, cada dia tá crescendo mais, certo? De 10 visualizações que eu tinha nos vídeos, 11, eu tô tendo 40, 50, beleza? Já é uma coisa interessante, tá? Porque tá somando, e isso por conta de vocês aí. Agradeço muito, muito obrigado aí, pessoal, e continuem vendo os vídeos, são vídeos bacanas, tá? Faço com muito amor e carinho pra vocês aí quando dá tempo, tá? Por conta do meu filho, né? Eu tô aí com uma função de babá, quando dá tempo também eu faço aí pra vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e nos vemos aí, então, em outro vídeo, numa outra oportunidade. Beleza? Até mais, valeu!